Boa tarde, gente. Então esse vídeo, ele é da correção do módulo 14, tá? Então lá da página 312. Vamos lá. É sobre o texto Insônia, né? Após a leitura do texto, você depreende que o narrador está contando uma história, mas nela predominam aspectos descritivos. Então a gente tem um texto que ele é narrativo, que ele conta um fato, que ele conta uma história, mas que também ele tem muitos elementos de descrição, né? Então, ao mesmo tempo que ele narra, ele também descreve. Você classificaria essa descrição como objetiva ou como subjetiva? Gente, essa descrição ela é totalmente subjetiva, né? Tanto que nela a gente consegue encontrar muitas figuras de linguagem. Por exemplo, olha, a gente tem as figuras com predomínio de imagens, né? Que são sensoriais e auditivas. Por exemplo, quando ele fala do sono cheio de ruídos, do canto do bêbado, da pancada fanhosa do relógio, né? Ele está tratando dos sentidos e da audição, né? A gente tem também elementos de figuras de linguagem visuais, como a luz da lâmpada à noite, por exemplo, né? Que acho que é o principal exemplo de uma figura de linguagem visual. A gente tem também as sinestesias, né? Lembra o que é uma sinestesia? É quando a gente mistura dois sentidos nossos para fazer algum recurso estilístico. Por exemplo, uma friagem doce, né? Mistura o sentido do tato, que é aquele que sente frio, com o do paladar, que é aquele que sente o sabor doce. Então aqui a gente tem uma sinestesia, uma mistura dos nossos sentidos. A mesma coisa acontece lá, ó, com as ordens ásperas, né? Que mexe com ordens, que é do sentido da audição, que a gente ouve as ordens, com áspera, né? De uma coisa áspera, que é relacionada ao tato. Então, a gente tem uma outra forma de sinestesia. Então, a gente conclui que esse texto ele é muito de descrição subjetiva, porque ele está cheio de figuras de linguagem, né? Ok? Na 2, destaque do texto algumas frases nominais. Frases nominais são aquelas frases que não tem verbo, né? Ou então tem um verbo, só que esse verbo é de ligação. Ou seja, ele indica um estado, tá? Então, olha, algumas frases nominais. Som arrastado, encatarroado e descontente, gorgolejo de sufocação. Essa é um exemplo da frase nominal, olha. Ela é uma frase inteira sem nenhum verbo. Outro exemplo é noite, é uma frase nominal. Uma friagem doce, outra frase nominal. Então, se a gente for vendo, tem muitas possibilidades aí. Se a frase que vocês escolheram, ela não possui verbo, ou então ela possui um verbo, só que ele é de ligação, ela vale como uma frase nominal, tá bom? 3. Aponte os elementos que caracterizam o sentimento de inquietação da personagem. Então, que elementos do texto que mostram que a personagem está inquieta? Um bom elemento é quando ele fala, olha, do sono agitado, né? Por causa das pancadas fanhosas lá do relógio. Então, ele mostra que essas pancadas, elas estão incomodando tanto esse eu lírico, tanto esse narrador, que ele está tendo um sono agitado. 4. Há no texto predominância de sensações auditivas. Identifique-se. Gente, o texto está inteirinho cheio de sensações auditivas. Por exemplo, sono cheio de ruídos, né? Então, é um sono barulhento, um sono não silencioso. Voz autoritária, também, ó, é uma sensação auditiva. A voz, né? A gente ouve. Rolar dos automóveis, né? Também mostra um som, que é aquele barulho dos automóveis passando o tempo todo. Um canto de bêbado, né? Que também é auditivo, também é o som, né? De ouvir um bêbado cantar. A voz autoritária e nasal, que também é um outro recurso de sensação auditiva. Então, qualquer um desses que vocês colocarem, né? É importante que coloquem mais de um, tá correto, ok? 5. Quais são as sensações usadas para criar a imagem sinestésica, que aparece em uma friagem doce? Então, mais uma vez, imagem sinestésica
é da figura de linguagem sinestesia, que ela significa misturar alguns dos nossos 5 sentidos. Então, os nossos 5 sentidos são audição, visão, olfato, paladar e tato. Quando a gente mistura 2 dessas, a gente está fazendo uma sinestesia, como é o caso da friagem doce, que mistura o tato, que é onde a gente sente o frio, e o doce, que é onde a gente, né? E o paladar, que é onde a gente sente o gosto. Ok? 6. A autora, ela elenca, né? Ela traz aspectos positivos e aspectos negativos, né? Aspectos agradáveis e desagradáveis. Por isso que a alternativa certa é a C, né? Ó, passando embrulhado em papel de seda amorfanhado é uma lembrança de caráter negativo, né? Como se fosse uma coisa velha, antiquada, fedorenta. E uvas de chocolate é uma coisa positiva, é uma lembrança positiva, porque para a autora isso é gostoso, isso é apetitoso. Então, é a letra C. 7. Considerando-se os elementos descritivos presentes no texto, é correto apontar nele o emprego de... É letra B. Substantivos e adjetivos que expressam afetividade na apresentação do que está sendo descrito. Então, aqui a gente tem o uso de muitos substantivos e de muitos adjetivos, né? O que é muito próprio da descrição. Então, eles são usados de uma maneira muito subjetiva, porque eles estão mostrando a afetividade, a parte de sentimentos da narradora, né? Então, a número 7 é a letra B. A número 8, gente, embora tenha sido publicado em jornal, o texto contém recursos mais comuns da linguagem literária do que da jornalística. Exemplificam tais recursos a hipérbole e a metáfora. A alternativa correta é a B, né? Porque, olha, Vale de Lágrimas, a gente tem uma hipérbole. E o que é uma hipérbole? É aquela ideia que dá exagero, né? Quando a gente quer intensificar uma ideia, a gente a leva ao exagero. Então, se eu chorei muito, eu vou falar que eu chorei um vale de lágrimas. Olha que exagero. É uma hipérbole. E depois a gente tem passado embrulhado em papel de seda. É uma metáfora, né? É uma figura de linguagem chamada metáfora, que serve para fazer uma comparação com o passado. O que é esse passado embrulhado em papel de seda? É um passado que já está velho, que não serve mais, que já está obsoleto, tá bom? Então, é hipérbole e metáfora. 9. No trecho transcrito, há o predomínio da letra C, da descrição, né? Que ele está descrevendo o rio Amazonas. 10. Um dos traços marcantes da linguagem de Galvez, imperador do Acre, é o humor, evidenciado, sobretudo, na D, né? Ele faz humor quando ele fala que o rio Amazonas é uma gafe geológica. O que é uma gafe? É uma piada, é um mico, sabe? Como se fosse assim. Então, é aí que tá o tom de humor dele, ok? Então, letra D. E a 11, a gente tem que pensar em uma conjunção que dá certo, né, para preencher essa lacuna, de modo que ela seja adversativa, que ela dê uma ideia de oposição, né? Então, ó, é a maior bacia hidrográfica do mundo. E, mesmo assim, mesmo sendo a maior bacia hidrográfica do mundo, não trouxe nenhum legado para a civilização. Então, dentre as opções, a conjunção que a gente pode escolher, que dá essa ideia de oposição de ideias, é a número D, no entanto. Ó, é a maior bacia hidrográfica do mundo e, no entanto, né, porém, mas, a única que não legou nenhuma civilização importante. Ok? Se tiverem dúvidas, manda lá, ou na conversa lá do Classroom, ou no grupo que eu falo para vocês, ok? Beijinho!